ortografia. Sua banca adora uma questãozinha de ortografia, é uma coisa que é bem cobrada mesmo, então tem que ficar prestando bastante atenção. As bancas, de uma maneira geral, privilegiam esse conteúdo, tá? E aí você tem que trabalhar fazendo lista. Toda vez que você pensar em ortografia, fez uma lista de questão, tem que fazer uma lista de palavras também. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços da frase abaixo. Então, a ascensão do político. Isso daqui você tem acender relativa a fogo e você tem ascender no sentido de subir. A palavra que você quer é essa daqui, ó, ascensão do político. Só que com S aqui, né? Ascensão do político. Por que é com S aqui? Porque se a palavra terminar em ender, a gente usa S. Igual, por exemplo, compreender, fez o quê? Compreensão. Suspender, fez o quê, gente? Suspensão. Então, se o verbo terminar em ender, a gente grafa a palavra com S no final, e esse ascender no sentido de subir é com SC. Bom, se por acaso a forma terminar em ter e não em ender, então se terminar em ender, o que a gente usa, gente? S, uma diquinha, né? Se terminar em ter, o que a gente usa? C cedilha. Então eu faço, por exemplo, obter, obtenção, C cedilha. Deter, o que eu faço? Detenção. Reter, o que eu tenho? Retenção também. Então, se terminar em ter, C cedilha. Se terminar em ender, a gente vai usar o quê? S. E ainda, se você quiser completar o seu conjuntinho de regras, né? Porque você está fazendo exercício, está revisando a matéria também. Se você tiver uma forma terminada em primir ou gredir, a gente usa dois S's. Então, eu tenho lá, por exemplo, oprimir, vai fazer opressão, progredir, vai fazer progressão. Então, oprimir, opressão, progredir, progressão. Obter, obtenção, deter, detenção. Bom, de modo que as palavras que você quer aí são ascensão, S no final por causa do termo ender, se terminar com ender é S, e obtenção com C cedilha, porque veio da forma obter, e se terminar em ter, o que a gente usa é C cedilha. De modo que a resposta à questão número 1 seja a letra A. Continuamos. 2. Uma falsa meiguice encobria-lhe a rigidez. Rigidez, assim, obviamente, né? Rigidez. Mas não se esqueça, existe a palavra rigeza. Aí é com J. Rigeza quer dizer que é rígido. E existe também a palavra rígido. Então, rigidez, rigeza e rígido, para você colocando aí no seu dicionário. E o compreensão, que você já fez lá, por causa do ender, é S, compreensão, porque veio de compreender. Compreender é S, então compreensão também com a letra S. Porque terminou em ender, né? Aqui, ó. Terminou em ender, a gente sabe que o substantivo vai ser grafado com S. Então, de modo que a gente sabe que a questão 2 tem como resposta a letra B. Então, existe rigidez, rigeza e rígido. Prestar atenção no rigeza com J, né, que é uma forma diferente. E lembrar que esse fonema J, rigeza, tem o mesmo som de rígido e rigidez. Então, embora sejam letras diferentes, emitem o mesmo fonema, o mesmo som, beleza? É o mesmo de braço rígido. Rígido, duro, né? Quer dizer, rígido, rigidez.
Então, o que é rígido, o que é duro. Sonho de toda mulher, ter o braço o quê? Rígido. Não vai rolar, né, gente? Só se malhar. 3. Ou se tiver 18 anos, também tem essa opção. Assinale a alternativa em que não ocorre um erro de grafia. Então, você quer a alternativa em que todas as palavras estejam corretas. Essa questão 3, ela é muito boa porque ela nos ajuda a ampliar um pouco as palavras. Então, eu tenho assim, ó, vou escrever todas as palavras que eu tenho na letra A. Escasso, tá certo. Massa, tá certo. Até massa, por exemplo, assim, tem a ver com a matéria, né? Então, e massa de macarrão também é assim. Carrossel, certo. Aí o pusesse, aí você sabe que o pusesse é tudo S, igual querer. Senso, existe senso assim, de bom senso, e existe senso assim. Senso assim de pesquisa. E senso aqui de ser sensato. Aqui pusesse com S do verbo pôr. Então, quem estava errado aqui? Pusesse, mas já expandindo um pouco o seu léxico, tá? Então, sua gama de palavras. Depois, na letra B, eu tenho honradez, tá certo? Escrito certinho. Quisesse, tá errado. Quisesse é tudo o que, gente? S, querer, e os seus derivados são grafados com a letra S. Russo, existe russo assim, que quer dizer pardo, e existe russo assim, que quer dizer relativo à Rússia, beleza? Existe dissertar, já estava certo. Existe cessar, assim, que é no sentido de parar, acabar. E existe cessar, assim, que é no sentido de peneirar, que aí a gente vai aumentando um pouco o vocabulário. Então, essa existe, essa daqui também, só que com sentidos o quê? Diferentes, tá? Continuando aqui do outro lado, letra C, da questão 3, eu tenho empossar com 2 S's, mas eu tenho também isso aqui, ó, empossar, que é relativo a poço, né? E esse daqui é relativo a posse. O que você quer é se empossar com 2 S's, no sentido de tomar posse. Incipiente com C, que quer dizer o quê, gente? Iniciante, mas existe também incipiente como? Com S, no sentido de ignorante, que não sabe, que desconhece. Aí eu tenho obcecação, que está escrito errado, ó, obcecação. Não tem o S que estava aqui. Então, obcecação era a palavra errada nessa alternativa. Quisesse era a palavra errada da letra qual, gente? B, beleza? Obcecação ali está errado. Aí continuei. Acessório existe e existe acessório assim também, ó. Acessório com 2 S assim, relativo a assessor. E acessório assim quer dizer dispensável. Então as duas palavras existem na nossa língua, só que com sentidos o quê? Diferentes. E maçudo existe, né, no sentido de maçante, né? Então, nesse caso, essas palavras aqui. Essa existe, não está errado. É só obcecação na letra o quê? C. Aí continuei na letra D. Celeiro. Eu tenho 2 tipos de celeiro. Eu tenho celeiro assim e tenho celeiro assim. Só com essa questão, ao tanto de palavra que você aumenta. Celeiro assim tem a ver com que coloca cela. E celeiro assim, lugar. E aí você aproveita para lembrar cela e cela. Cela do cavalo, né? E cela no sentido de prisão. Então, 2 tipos, tá? Então, você tem esse celeiro aqui, existe.
Aí você tem a palavra escrita errada, que o pessoal da área do direito tem obrigação de saber. Exegese, e inclusive esse X que aparece na palavra exegese tem som de Z e o S também. Então, os dois têm som de Z na palavra. Cerração, existem as duas cerrações. Então, eu tenho cerração assim e tenho cerração assim, ó. Cerração com C, névoa. E cerração com S de o quê? Serrar, cortar. Então, as duas formas existem. Intenção. Vou pôr aqui, ó, só pra gente não... Aí tá grafado intenção com S e intenção com C cedilha. Intenção com C cedilha é ter a intenção, no sentido de propor. E aqui a intenção é de aumentar a atenção. Beleza? Então, aqui é intencionar e aqui é de deixar mais tenso. Os dois existem também. E disfarce está errado nessa alternativa. Disfarce é como, gente? Disfarce. Está disfarçado aí, mas é com C. Então, eu tenho dois erros aqui, ó. Eu tenho exegese, que está grafado com dois S, e disfarce, que está grafado com S, e na verdade é com a letra o quê? C. E as demais palavras, eu estou só colocando para aumentar o seu vocabulário. E o ideal é que você fizesse, a partir das palavras dessa questão, uma lista de vocabulário, né? Continuei pensando nas nossas palavras. Aí, tô lá na letra E. Da questão ainda número 3, atraso existe, tá certa. Massa existe, existe também maçã, que é outra coisa. E existe massa assim. Então, essa massa que está aqui é uma arma de madeira mais grossa na ponta. Então, uma espécie de arma. Maçã, fruta. Massa, comida, matéria. Então, sua massa muscular, né? Matéria. Então, matéria não de disciplina, matéria de coisa sólida, beleza? Então, existem as três formas, maçã, massa e massa, sim. As três palavras existem. Depois eu tenho ascensorista, que veio de acender, né? Exceção, que a gente às vezes escreve errado, mas é com C cedilha mesmo. E obsessão. Obcecado, tudo C. Obsessivo, tudo S. Obcecação, tudo C. Só com essa questão número 3, gente, ao tanto de palavra que você poderia acrescentar na sua lista, né? Então, de modo que a número 3 tenha como resposta a letra E, em que todas as palavras existem e estão de acordo com a norma culta. Bom, aí a gente vai para a questão 4. Assinale a alternativa que contém erro. Herege, ok. Estático, provavelmente você ficou na dúvida, existem os dois, ó. Estático assim e estático assim. Estático com X, relativo a êxtase. E estático assim no sentido de o quê? Parado. Então, um é êxtase e o outro é parado. Montes existe e existe também montes. Montes, morro, né? Elevado. E montes, uma pessoa selvagem, por exemplo, bruto, rústico. Então, montes.
Extensão destro e ironizar, tudo certo, e não tem nada para a gente avaliar. Depois, bueiro, na letra C, existe bueiro e existe boeiro também. Aqui, ó. Boeiro é uma ave e bueiro, buraco. Só você lembrar que o combu é o buraco, né? Então, essas palavras aí todas para compor a sua listinha, beleza? Imersão, ok. E despender, ok. Não existe despender. Então, só na letra C aumentar o seu lexo no bueiro. Mas estão todas da letra C certas. E da letra A também. Letra D de dado, empecilho certa, faxina certa e consenso certa. E nada a acrescentar. No caso da letra E, excêntrico tá certo. Pretensioso é que você sabe que é tudo com a letra o quê? S. Você tem que lembrar lá do Papa ansioso e pretensioso que não quis pôr o quê? Blusa. Só de você lembrar isso aqui, por exemplo, você acertaria o quisesse e o pusesse da outra questão também. Então, aqui, ó, ele pediu onde todas as palavras estão de acordo com a norma culta, ele pediu aqui tem erro. A única que apresentou erro foi o pretensioso, de modo que a nossa resposta seja a letra qual, gente? É de estudarei para passar no próximo concurso que eu fizer. O que você tinha que ter na sua cabeça? Você pensou lá nas regrinhas do Ender, aí você pensou aqui no Papa, ansioso e pretensioso, não quis, isso é só para você gravar, né? Por blusa. Então, aqui, ó, Papa eu tenho paralisar, alisar, pesquisar, analisar. Então, todos com a letra o quê? S. Paralisar, alisar, pesquisar, analisar. E os derivados também. Paralisação, análise, pesquisa, alisamento, tudo. Ansioso, 2 vezes S. Pretensioso, 2 vezes S. Quis, e as formas. Quisesse, por exemplo. Quiser. Por, pus. Pusesse. Puser. E blusa, é só para você lembrar que todo mundo é com a letra o quê? S, porque blusa você não erra, tá certo? Aqui, ó, ansioso, você tem que lembrar também, por exemplo, palavras tipo ânsia. Aqui, pretensão, né? S, pretensiosamente. Aí eu já coisa, ansiosamente, tudo S, ó, olha que bonito. Paralisação, dá quase uma vontade incontida de trocar. E só com essa revisãozinha aqui, você já consegue ver um monte de palavras. Arrasou mesmo. Ainda bem que eu tenho outra roupa. Beleza, até aqui, conseguiram pensar? Aí, continuei pensando. Só você mesmo, Robson, você repara demais. O Robson tá rindo aqui, que diz ele que a minha calça rasgou isso aqui. Não tem problema, tem outra roupa, tá? Depois que eu gravar esse bloco todo, aí eu troco. Sim, que os alunos não estão nem reparando, ninguém nem viu, só o senhor. São grafadas com S, 2S e C cedilha, respectivamente. Então, você vai fazendo as palavras, ó. Incurso, S. Torção, C cedilha, de torcer, né? Controvérsia, S. Aí, na letra B, você fez emissão, 2 S's. Depois, você fez intromissão. Depois você fez extensão.
Depois você fez admissível. Continuou Assunção. Assunção de Nossa Senhora, por exemplo. Extensão, S. Continuou pretensioso. 2 vezes S, né? Opressão, 2 S's, retenção. Se você soubesse aquela regrinha do Ender, ó, pretender, S. Oprimir, primir, 2 S's. Reter, C cedilha. Você podia até nem saber o resto, mas a regra se aplicava à resposta, tá vendo? Letra E, cansaço, cedilha, concessão, 2 S's. E ansioso, S. De modo que o que ele quer é S, 2 S's e C cedilha, que só acontece na letra D da questão número 5. Beleza? Aí continuei com a questão 6. Ele quer saber o seguinte: assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Então, na letra A, eu tenho pesquisar, paralisar, pesquisar, ironizar e deslizar. Todas estão dentro da norma culta. 2 eram do Papa, ó. Pesquisar e paralisar. Ironizar e deslizar são com Z mesmo, tá ok. Letra B de bola. Alteza, ok. Empresa, pelo amor de Deus, é S. Francesa, tá certo. E miudeza com Z. É um substantivo, né? Então, miudeza aqui e empresa. Letra C, em homenagem ao Robson. Cuscuz de milho. Cuscuz bom, Robson, é com Z, tá? Então, cuscuz é assim. É só você lembrar que ele tem uma de cada. S, C e Z. Então, ele dá uma variada. Chimpanzé tá certo. Encharcar tá certo. E encher, certo. Letra D de dado. Mas todas essas palavras, mesmo estando corretas, você pode colocar na sua lista para compor, né? Encharcar, certa. Aqui já pus, né? Desculpa, encharcar, certa. E encher, certa. Na letra D de dado. Incenso, certa. Abscesso, SC. Luiz, certo. Compreensão, certo. Então, só o nosso abscesso aqui, que era SC. Sucinto, não tem SC. Suscitar, tem SC. Obsceno, tem SC. Só para você ir ampliando a base das palavras que caem na prova. Letra E, chinesa, com S, óbvio. Marquês, certo. Garrucha, certo. E meretriz, certo. Então, só a chinesinha que estava errada. Então, chinesa, certo. Agora, certo, né? Estava errado. Bom, ele está pedindo onde todas as palavras estão de acordo com a norma culta. Todas estão corretamente grafadas na letra A. E depois você tem que organizar tudo em lista. Aí você continuou, questão 7. Tenho lá assim, o herói com acento, né? Um ditongo aberto no fim da palavra e com H. Então, o herói, certinho. Aí depois, rendido pelas artes da cozinha, de cozinhar, claro. E depois, cochilava na espreguiçadeira. Cochilava. Não tem jeito, você cochilava com X. Então, essa daqui só perguntou as palavras, a sequência correta é essa, que corresponde à letra D de devo estudar. A ortografia é uma convenção, portanto, ela tem várias arbitrariedades. O aluno tem que ficar atento a isso, tá? Bom, a certa altura do ritual, o ritmo, T mudo, sem acento, é uma paroxítona terminada em O.
Então, não tem acento, separa assim, ó. Ritmo, né? Aí eu tenho o ritmo das danças, pelo amor de Deus, né? Essas daqui nem precisa você colocar na lista, porque você sabe. Só alucinante, talvez. Era alucinante. Não tem SC aqui. Então, 8 tem como resposta letra A. De amanhã eu vou estudar. 9. Assinale a série de grafia incorreta. Então, usina e buzina, as duas estão certas e podem compor sua lista. Hombridade com H. E ombro sem H. Então, hombridade com H, que vem de homem, e ombro sem H. Beleza? Então, nesse caso aqui, a resposta já é B. Mas continuou C. Úmido, humilde. Letra D, erva, herbívoro. Letra E, nécio e cúncio. Tudo certo, só está errado hombridade e ombro aqui na letra B de bola. Aí você pode lembrar hangar, palavras com o quê? H, hindu. Tem que lembrar também que não pode ter acento onde? No, né? Hombridade, pode pegar aqui, por exemplo, humilde, né? Ficar pensando nessas palavras. Beleza? Então, você pode fazer uma listinha de palavras que eventualmente são grafadas com o quê? H. Então, herbívoro, hangar, hindu, hombridade, hesitar, né? Hesitar é uma palavra super cobrada. Aí chegou na 10, você tinha o hesitar, para você não hesitar na hora da prova. Assinale a alternativa que completa os espaços abaixo. Olhei, não enxerguei. Então, como é que vai ser o nosso enxergar? Com X, né? Enxergar assim. Mas, e tive um breve momento de hesitação. Existe excitação, que é outra coisa, né, gente? Existe o verbo hesitar, relativo ao quê? Ter dúvida. E existe hesitar, que é o que você quer no concurso, no sentido de ter êxito. O Volpe reconhece essa forma verbal também. Hesitar. Então, você quer enxerguei e hesitação, que é diferente de excitação. De modo que a 10 tenha como resposta a letra B de bola. Então, gente, o que o aluno tem que fazer é uma lista. Ele vai fazer uma lista de ortografia, se baseando, por exemplo, nessas palavras que a gente estava fazendo. Então, ele começa assim, ó, lista. Vou só começar para você. Você vai lá e colocou assim, ó, obcecado, obcecação, aí pôs obsessão, obsessivo. Essas palavras apareceram nesse exercício aqui, para você ter uma ideia do que acontece. Aí você pode colocar obsceno, fazendo um recorte que esse o quê? Com SC, abscesso. Aí você pode pegar outras que a gente já falou dentro da aula. Você pode falar sobre suscitar, sucinto, vai marcando aqui, né, as palavrinhas. As que tiverem sentido, tipo hesitar e hesitar. Aí você coloca marcando o sentido. Essa de ter o quê? Dúvida. Essa daqui de ter êxito. Aí aproveitou aqui e colocou lá hesitação. Colocou paralisar, paralisação. Foi colocando todas as palavras, porque isso te ajuda a gravar, gente. Não existe aluno bem-sucedido em ortografia que não se dedica a fazer o quê? Lista. Ele foi lá e colocou 20 vezes empecilho. Ah, mas eu já sei, não, mas põe de novo. Beleza? Aí lembrou uns que nem estavam nesse exercício, mas são importantes.
meteorologia, meteorológico, que a gente acaba escrevendo meteorológico. Então, é meteorologia, meteorológico. Pensou, por exemplo, contra-cheque, que é tudo junto. E às vezes a gente escreve com hífen, contrassenso, que até apareceu aí. Aí aproveitou e pensou no dissenso, que é bem exótico. Pensou no usufruto. E foi fazendo uma lista. Aqui você tinha 1000 palavras. Exegese. Ainda lembrou que isso aqui tem som de Z, isso também, porque fonema é outra coisa que cai. E foi fazendo uma lista, porque afinal de contas, quem quer tomar posse do concurso é você. Então, isso depende da sua dedicação. Só com esse exercício aqui, ó, só para você ter uma base, você poderia ter feito uma lista de umas 50 palavras. As coluninhas, né? Só que a gente já colocou 20. Então, você vai colocar os celeiros lá, hombridade, que é o 21 com a exegese. Você tem no mínimo 50 palavras importantes para a sua lista com 10 exercícios. Fazendo isso com habitualidade, gente, não tem jeito, você vai tomar posse, tá certo? Então, terminamos a parte de ortografia. Aí você está corrigindo exercícios comigo agora de classes gramaticais. Exercícios de fixação. Classes gramaticais. Bom, aí na questão número 1, eu tenho uma questão com alternativas bem enormes, e ele pediu assim, há erro na flexão do substantivo. Flexão pode ser de gênero, número e grau, então eu tive que olhar as 3 coisas. Se por acaso não havia uma palavra flexionada errada em gênero, número ou grau. Agora, as casas revelaram-se primitivas e paupérrimas. Ao paupérrimas aí, ó, super bem escrito, é um grau superlativo, né? Mas as árvores ainda persistentes ficaram, os bem-te-vis. Também está adequadamente flexionado. Então, olha aqui, ó, eu me ative. Flexão é gênero, número e grau. Olhei o paupérrimas. Eu estou vendo que é um grau superlativo, absoluto, sintético, e ele está bem feito. E observei também o bem-te-vis, que está flexionado em número, está no plural. E a flexão do bem-te-vis está correta. Por quê? Se a primeira palavra do composto for invariável, a última se flexiona independentemente da classe. Então, eu tenho essa regra aqui, ó. Se a primeira palavra do composto for invariável, a última se flexiona independentemente da classe. Então, se a primeira palavra do composto for invariável, que é o que acontece com o bem ali, a última palavra do composto se flexiona independentemente de quê, gente? Da classe, beleza? Aí, tô lá na letra B de bola, vendo o que tem interessante aí. Da janela do trem, ouvindo o lento e ritmado som das máquinas. Máquinas está no plural certinho. Via os adeuses. Adeus fez o quê? Adeuses. Tá certinho. O plural de adeus é realmente o quê? Adeuses.
Nossa, mas eu acho esquisito. Não é não, sou. Aqui, ó. Deus faz como plural o quê? Deuses. Ah, mas Deus é só um. Tô pensando em Deus da mitologia, o quê? Grega. Deus faz deuses. Deus, Pai Todo-Poderoso, um só. Mas esse Deus com letra minúscula aqui, então, por exemplo, as pessoas cultuam seus deuses, beleza? Então, há Deus, há deuses, tá certíssimo. Aí, na letra C, eu tenho lá assim, daqui posso ver o deserto das ruas e o céu imenso, repleto de estrelas, certinha. Aí ele colocou guardas noturnos, tá certinho, ó. Essa palavra composta, esse guarda é no sentido de policial. Eu tenho substantivo mais o que? Adjetivo. Se o composto tem substantivo mais adjetivo, os dois elementos variam. Flávia, isso cai muito ou pouco? Pouco, mas a gente não pode deixar de ver, porque existe sempre a possibilidade, né? Aí, então, guardas noturnos é a regra do SAM. Substantivos, adjetivos e numerais variam. Beleza? Então, aqui é a regra do SAM. Essa regra do SAM quer dizer substantivos, adjetivos e numerais vão para o plural em se tratando de uma palavra composta. Irritou-se com a indiferença dos boas-vidas. Boas-vidas também é regra do SAM. Só que aqui eu inverti a ordem. Adjetivo primeiro, boas, e vida substantivo. Os dois variam. Mesma regra. Regra do SAM, substantivos, adjetivos e numerais variam. Então, aqui as duas palavras seguiram essa regra. E depois, lembro-me disso. Depois de cometida a injustiça, rebelaram-se todos os escrivães e tabeliães. Escrivães e tabeliães. Aí está escrito tabeliãos do município. Logo, é aqui que está o seu erro. A flexão indevida foi uma flexão de número da palavra tabelião. Então, a palavra tabelião tem como plural tabeliães. Você tinha que ler isso tudo para achar o tabeliães. A questão número 2, ela é uma questão bem interessante. Só que o aluno custa entender o que está pedindo, né? Bom, então essa daqui, só te lembrando na número 1, quando falou flexão, você teve que se ater a 3 coisas. Flexão, gênero, número e o quê? Grau. Esses 3 processos são processos flexionais do substantivo. Então, você deve que olhar as 3 coisas. Aí, estou na 2 agora. Observe os segmentos de frase do texto. Aquelas pobres mulheres. Então, aquelas pobres mulheres, um chinês muito velho, a espontânea homenagem naquela casa pequena, uma história inventada. Transformando o adjetivo em substantivo, verifica-se erro de formação em. Bom, o adjetivo em substantivo, eu tive que pegar a palavra pobre, eu peguei o adjetivo de cada frase aí, ó. Então, primeira maldade é transformar o adjetivo em substantivo. Então, pobres é o adjetivo, um chinês muito velho é velho, que é o adjetivo, a espontânea homenagem é espontânea. Depois ele pegou naquela casa pequena, o adjetivo é pequena, e uma história inventada, o adjetivo é o quê? Inventada. Então, basicamente, eu me ativo aos adjetivos. Aí verifica-se erro de formação. Pobre fez pobreza. Ok. Velho fez velhice. Ok. Espontâneo fez espontaneidade. É aqui que está o erro. Olha que detalhezinho mais bobinho. Pequeno fez pequenez, só para você achar esquisito. E inventada fez invenção mesmo, com C cedilha, adequadamente grafada. Então, a sua resposta é a espontânea
espontaneidade, que corresponde a erro de formação. Na 2 é a letra C. Só te lembrando de uma regra, tá? Eu tenho aqui a formação do adjetivo e o substantivo correspondente. Se o substantivo terminar em io, a gente vai fazer iedade. Se o substantivo terminar em eo, a gente faz e-idade. Então, posso observar aqui como é que isso acontece. Então, eu falo sério, seriedade. Próprio, como é que eu faço? Próprio, eu faço propriedade. Beleza? Eu, o que eu faço? Espontâneo. Vai fazer espontaneidade. Simultâneo. Vai fazer como, gente? Simultaneidade. Então, espontâneo, espontaneidade, simultâneo, simultaneidade. Sério, seriedade, próprio, propriedade. E aí você revisou essa regra, né? Se o adjetivo terminar em io, o substantivo vai ser iedade, eo, eidade. Então, essa questão aqui, o problema é que às vezes o aluno não entende o que é para fazer. Ele perguntou assim, ó, onde há erro na formação de quem? Do substantivo, né? Então, 2, isso aqui. Aí vou para a questão 3, tenho lá assim, ó. Não está efetuada a substituição do verbo da oração sublinhada por um nome correspondente. Quer dizer, ele pediu para você transformar verbo em nome. Se continuar verbo, não transformou. Flávia, eu nem entendi o que ele falou. Ele falou assim, ó. Esperava que solucionasse o problema. Aí ele grifou esse pedacinho aqui, ó. Solucionasse. Aí ele quer que você troque por esperava a solução do problema. Solucionasse era a nossa forma verbal. Eu transformei o verbo em nome. Esperava que solucionasse, esperava a solução do problema. Então, isso foi o que ele pediu. Agora, entendeu, né? Eu posso ver as alternativas. Ó, dele esperamos que resolva todos os problemas da relação. Deles esperamos a resolução. Beleza? Beleza? Então, deles esperamos a resolução. B. Qualquer filho descobre desde cedo que os pais utilizam. Qualquer filho descobre desde cedo a utilização. Transformou o verbo em nome. De 2 diálogos diferentes pelos pais. Letra C. Exige-se do paciente que fale o tempo todo na terapia. Exige-se do paciente falar o tempo todo. Olha aqui, ó. Manteve verbo, continuou sendo verbo. Só que aqui eu tenho uma oração desenvolvida, porque apresentou conector, e nesse caso aqui eu tenho uma oração reduzida de infinitivo. Mas aqui continuou sendo um verbo dos dois lados. Que fale, exige-se falar. Nessa daqui, então, não houve a transformação de verbo para nome, tal qual pedia o enunciado. Depois eu tenho na letra D assim, ó. As boas freiras se esforçavam para realizar. Então, realizar, verbo no infinitivo. Elas se esforçavam para realização.
Letra E, desculpem. Temos oportunidade de aplicar as coisas aprendidas. O verbo é aplicar. Temos oportunidade de aplicação de coisas o quê? Aprendidas. Então, oportunidade de aplicar, oportunidade de o quê? Aplicação. Realizar, realização. Bom, de modo que eu pedi para você transformar verbo em nome e, se isso não foi feito, na letra C, ela é que deve ser a nossa o quê? Alternativa. Porque continuou o verbo, só trocou de oração reduzida para desenvolvida. Aí estou na questão 4, que é de verbo mesmo. Assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque tenha sido corretamente empregada. A babá entretinha os meninos enquanto eu cuidava do lanche. Então, a babá entretinha é do verbo entreter. Então, ela entretinha. Tá certo, né? Entretinha. A mãe interviu é do verbo intervir. Intervir é derivado de vir. Então, eu falo, ele veio, ele o quê? Interveio. Então, tá errado. O certo é interveio, porque intervir é derivado de vir. Após o encontro, os operários anteveram. O verbo é antever, derivado de ver. O certo é eles viram, portanto, fica eles o quê? Anteviram, com a letra I. Então, eles anteviram uma melhora salarial. Bom, aí depois, preveu-se que faria mau tempo no fim de semana. O verbo é prever, derivado de quem, gente? De ver. O que vai acontecer com prever? Ele viu, ele previu, com a letra I. Então, se o verbo é derivado, né, aqui, ó, tem que seguir o padrão de conjugação desse verbo. Logo, nossa resposta, letra o quê? A de amanhã vou estudar. Bom, você tem aqui o grupo do SACIP. O que é o grupo do SACIP? Sobrevir, advir, isso a gente vê lá na aula de verbo, tá? Sobrevir é de convir, intervir e provir. Todos eles se conjugam com o verbo vir. Então, esse é o SACIP. E você tem um outro grupo aqui que é prever, antever, rever, entrever, que aqui são derivados de quem? De ver. Vale ressaltar que o prover não é derivado de ver. Eu pus aqui o prover e falei assim, não pode ser esse. Prever aqui e o prover não é derivado de ver. Então, aqui, prever, antever, rever, entrever. E o prover não é derivado de ver. O certo é ele proveu, com E mesmo, ó. E eles o quê? Proveram, com E também. Quando é do verbo ver, a gente faz ele viu, eles o quê? Viram. Então, por exemplo, ele previu e eles, no plural, previram. Com I. O verbo prover não é derivado, por isso ele fica com a letra E mesmo, beleza? Aqui, ó, no SACIP, eu falo, ele veio, eles vieram. Então, ó, interveio, por exemplo, intervieram.
interveio, intervieram. Então, isso aí a gente vê em verbo, né? Uma questão de verbo relativamente tranquila. Ele estava pedindo a correta a letra A. De amanhã eu vou estudar português, né? 5. Assinale a alternativa em que a classificação e a forma plural do termo sublinhado, indicadas entre parênteses, estejam corretas. Então, a classificação e a forma plural do termo sublinhado, indicado entre parênteses, estejam corretas. Aí eu tenho assim, ó, o rapaz que era escrivão não tinha aprovação dos pais da noiva. Então, quando eu falo rapaz que era escrivão, escrivão é um substantivo. E o plural de escrivão é escrivães. Então, o plural estava certo, só que a classe estava errado. Profissão é substantivo. Tomamos bastante cerveja. Bastante, está modificando a palavra cerveja. Cerveja é substantivo. Quer dizer que bastante aqui só pode ser um pronome o quê? Indefinido. No sentido de tomamos o quê? Muita cerveja. Se eu colocasse no plural, tomamos muitas cervejas. Então, tomamos bastante cervejas, muitas cervejas. Então, aqui, ó, a classe está errada. Eu tenho um pronome indefinido e o plural dele é bastantes. E esse bastante aqui varia, porque ele está se referindo a quê, gente? A um termo de natureza substantiva. O bastante só não varia quando é advérbio. E quando é advérbio, ele modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, nesse caso aqui, não é isso que está acontecendo. Letra C. Dei-lhes um bom dia. Tem determinante antes. Como aqui eu tenho um determinante, bom dia só pode ser substantivo. O que está acontecendo? Adjetivo mais substantivo, a gente vai aplicar a regra do SAM para dar o plural. Substantivos, adjetivos e numerais variam. Então, plural de bom dia vai ser bons dias. Os dois variam, porque eu tenho adjetivo mais substantivo. Então, a classe está certa, é um substantivo, e a flexão também. O que me leva a crer que a resposta correta seja a letra C. Mas continuei fazendo. Chego em primeiríssimo lugar. Primeiríssimo está flexionado em grau. Para estar flexionado em grau, não tem jeito de ser numeral, porque numeral nem tem essa flexão, tá? Bom, eu tenho dois problemas. Primeiríssimos não é muito adequado, porque primeiro só tem um, né? É um lugar. Então, esse plural aqui não é usual, porque primeiro lugar só tem um, né? Então, primeiríssimo. E a outra coisa é o seguinte, nesta frase, como está flexionada em grau, logo tem função adjetiva. Está definindo a palavra lugar, né? Primeiríssimo está se referindo a lugar, que é um substantivo. Então, esse numeral aqui está com a função adjetiva. Então, chega em primeiríssimo lugar, está flexionado em grau, tem função adjetiva e o plural não é usual, porque primeiro só tem um. Não tem outro primeiro lugar. Não sei que eu fizesse uma frase assim, os primeiros lugares do concurso, aí eu estou considerando que havia várias categorias no concurso. Então, resposta aqui, letra C, questão perguntando qual é a classe, é muito comum no concurso, né? Bastante comum mesmo.
Até aqui como estamos? Bacana, conseguiram acompanhar? Aí eu estou agora na questão número 6. Todas as alternativas estão corretas em relação à colocação do pronome. Então, a gente está observando colocação pronominal. Colocação pronominal, primeira coisa que você pensou foi nasce, ride, oie, que são as formas de atração. Aqui eu tenho palavra de sentido negativo, conjunção subordinativa, vou na ordem, né? O A, advérbio curto e sem vírgula, conjunção subordinativa, gerúndio precedido de quê? De em. Ride, pronome o quê? Relativo. Pronome como, gente? Indefinido. E pronome como? Demonstrativo. Então, ride, relativo, indefinido e demonstrativo. Oi são tipos de frase. Então, frase interrogativa, optativa, exclamativa. Optativas, frases interrogativas e frases exclamativas. Então, só para te lembrar as atrações. Oi, aqui, palavra de sentido negativo, conjunção subordinativa e gerúndio. Outra regrinha que você tem que saber. Com infinitivo, a colocação é sempre o quê? Facultativa. Então, com infinitivo impessoal, quer dizer, o verbo sem conjugar, a colocação é sempre facultativa. Isso está na nossa aulinha de colocação pronominal. Então, com infinitivo, a colocação é sempre facultativa. Aí, estou lá na letra A. Maria não vai casar-se outra vez. O menino viu não, o coração dele já disparou. Mas só que disparou na hora errada. Tinha que disparar no infinitivo. Maria não vai casar-se outra vez. Como esse verbo está no infinitivo, isso aqui está dentro da norma culta. Letra B. Disseram-me que a joia era falsa. Tem que ser disseram-me mesmo. Eu não posso fazer a construção me disseram, porque, gente, não se inicia frase com pronome oblíquo. Então, não se inicia frase com pronome oblíquo. Depois, estou na letra C, tem lá assim, ó, os presos já tinham rebelado-se. Então, essa frase também está certa, né? Os presos já tinham rebelado-se. Isso não é de Deus. Por que que não é de Deus? O particípio não participa da festa da colocação. Então, não se usa ênclise com particípio. Então, particípio não participa da festa da colocação, beleza? Então, como tem um já, tinha que ser assim, ó, os presos já se tinham, o já atrai, né? Já se tinham rebelado. Eu posso até fazer assim, os presos já tinham se rebelado também, que é próclise. Já tinham, sem hífen, se, sem hífen, para ser próclise, né? Rebelado. Ou seja, eu posso usar próclise do auxiliar, próclise do principal, que esse já aqui obriga a próclise, e eu não posso usar pronome depois de particípio, que o particípio não participa da festa da colocação. Letra D, velaia. Bom, futuro no início de frase exige o quê? Mesóclise. Então, futuro no início de frase. Então, toda vez que eu tenho futuro no início de frase, exige-se mesóclise, que é o pronome colocado onde, gente? No meio do verbo.
Então, esse vê-la aí está de acordo com a norma culta. Eu tenho que me lembrar nessa questão de que o particípio não participa da festa da colocação. Outro caso proibido de ênclise é que não se usa ênclise depois de futuros do indicativo. Então, não se usa ênclise com particípio, você pode colocar assim, nem com futuros do indicativo, só para você recordar. Então, não se usa ênclise com futuro do indicativo, nem com particípio. Não se usa pronome oblíquo no início de frase. Futuro no início de frase exige o uso de o quê? Mesóclise. Infinitivo impessoal faculta a colocação do pronome. E como te pediu a alternativa errada, letra C de continuarei estudando. Aí fui para a questão 7. Na forma plural, todos os itens dos compostos grifados poderão ser flexionados, exceto em. Ele, tenente, o quê? Coronel. É uma profissão, é um substantivo, os dois variam, ó. Tenentes, coronéis. Ganhei um vestido verde claro. Aqui, ó, o que está acontecendo no composto? Esse termo aqui não é um substantivo composto, é um adjetivo composto. No adjetivo composto, a regra geral é a seguinte, só o último elemento varia. Está dando qualidade para o quê? Vestido. Então, um vestido verde claro, fiz no plural, vestidos verde claros. Só o último elemento acompanha o substantivo. Então, nesse composto, não são os dois elementos que variam, apenas o último elemento do composto. Primeiro-ministro vai seguir a regra do SAM, primeiros ministros. Esse daqui também seguiu a regra do SAM, tá, gente? Substantivo, adjetivo e numeral. Substantivo e substantivo. Numeral e substantivo. Primeiros ministros. E cachorro-quente também seguiu a regra do SAM. Cachorro-quente. Quente é adjetivo. Substantivo mais adjetivo. Cachorros quentes. Então, a regra geral do substantivo, então, essa é a regra geral do adjetivo composto. Regra geral do substantivo composto. Qual que é a regra geral do substantivo composto? Substantivos, adjetivos e numerais variam. O que corresponde a gente falar que é a regra do SAM. Substantivos, adjetivos e numerais variam. SAM, porque é substantivo, adjetivo e o quê? Numeral, tá, gente? Então, aqui, ó, substantivo mais adjetivo, os dois variam. Numeral mais substantivo, os dois variam. Substantivo mais substantivo, os dois variam. Só que nesse caso não era substantivo composto. Nesse caso era um adjetivo composto. A regra do adjetivo composto, só o último elemento varia. Falou assim, ó, em todos os dois elementos do composto são flexionados, exceto na letra B, porque se trata de um adjetivo composto e nessa situação só o último elemento varia. Aí continuei pensando. Beleza? Aí tô na 8. Tenho lá assim, ó. Em todas as alternativas, o termo destacado restringe o significado do termo a que se refere, exceto em.
Então, restringir, gente, quer dizer, é um adjetivo que tem uma função restritiva dentro da frase. Foi-me penosa a longa viagem pelo deserto. O que foi penosa? A viagem. Essa questão aqui é bem chatinha, porque... Então, isso está se referindo à viagem. Depois eu tenho assim, ó, causou estranheza sua falsa inocência. Falsa está dando qualidade para inocência. Então, está qualificando, né? Depois, deslizava na montanha a branca neve. Branca está dando qualidade para neve. Continuei pensando para achar a resposta. Ficou na casa aquele móvel mais velho. Quem que era velho? Móvel velho. O móvel que era velho. Aí eu tenho, considerou muito capaz o jovem aluno. Jovem está dando qualidade para quem? Para aluno. Bom, o que aconteceu aqui? O menino fala assim, todos estão dando qualidade. Só que tem um adjetivo aqui que é pleonástico. Toda neve é o quê? Branca. Se toda neve é branca, ele não tem função restritiva. Então, aqui, ó, o adjetivo não tem função restritiva, então era uma questão que tinha que levar em consideração o sentido, né? Pois toda neve é branca. Então, ele não restringe, ele não delimita, beleza? Então, toda neve é branca, ele não tem função restritiva. De modo que a nossa resposta da questão número 8 seja a letra C. Bom, aí eu tenho 9, isso aqui. Em todas as alternativas, a forma destacada indica circunstância de modo, exceto em... Então, quero saber onde é que eu tenho uma circunstância de modo. É extremamente sóbria no que toca às suas despesas pessoais. Esse extremamente é no sentido de que é muito sóbria. Extremamente é de intensidade. Então, nesse A aqui, ó, extremamente tem valor de muito. Então, neste caso aqui, eu tenho um valor de intensidade. É extremamente sóbria, quer dizer que é muito sóbria. Intensidade, beleza? Bom, depois eu tô na letra B. Devo ter me enrubrecido ridiculamente, como donzela pudica. Ridiculamente é o modo como eu me enrubesci. Realmente é modo. Lucas Lesma passava repetidamente os dedos pela calva reluzente. Repetidamente é o modo como ele passava os dedos pela calva reluzente. Da repartição foi diretamente para casa. Não passou no bar, ficou, né? Chegou direto. Então é o modo. E letra E, um pouco maldosamente observou que ela estava muito feliz. Maldosamente é o modo como ela observou. Observe uma coisa interessante. Nem todo advérbio terminado em mente é de modo. Porque eu não sei por que vocês colocam isso na cabeça. Então, nem todo advérbio terminado em mente é de modo. Ah, Flávia, mas a maioria é, né? A maioria é, mas a maioria não cai no concurso. Então, por exemplo, assim, ó, certamente ela irá ao local. Certamente é de afirmação, não é isso? Então, não é de modo. Ó. Vamos colocar algumas opções aqui só para você ver, ó. Então, certamente ela irá ao evento, quer dizer, com o que, gente? Certeza. Neste caso aqui, eu tenho um advérbio de afirmação. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Provavelmente ele fará a tarefa. Então, provavelmente é um advérbio de dúvida. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ela estava
extremamente feliz. Extremamente feliz quer dizer o quê? Muito feliz. Advérbio de intensidade. Agora, agiu calmamente. Aí sim, calmamente é o modo como ela o quê? Agiu. Advérbio de modo. Então, nem todo advérbio terminado em mente é de modo. Eu tenho que avaliar a frase, ou seja, eu tenho que avaliar o caso concreto, né? Não vou sair decorando trem sem observar a relação de sentido, porque isso não faz sentido. Ok, então revisei isso aqui, questão 10. Questão 10 eu tenho assim, ó, o pronome sublinhado modifica o verbo, funcionando, portanto, como advérbio em todas as opções, exceto. Então eu tenho lá assim, ó, as primeiras mulheres pelas quais meu coração bateu forte eram estudantes da USP. Então, quando eu falei estudantes da USP está dando qualidade para quem? Estudantes. Se da USP está dando qualidades para a USP, isso aqui é adjunto adnominal e é uma locução adjetiva. Então, estudantes de Minas, estudantes mineiros. Estudantes aqui é substantivo. Logo, esse termo tem função de locução adjetiva. Não modifica o verbo, né? E, portanto, não funciona como advérbio. Letra B, para você perceber a relação. Vestem solene as calças. Vestem solene. Solene é o modo como eles o quê? Vestem. O olhar vazio da maioria deitada num sofá. Né? Onde que a pessoa está deitada? Num sofá, onde que a pessoa está o quê? Deitada. Está modificando o verbo deitar. O jeito da maioria só diz, eu sou bela, você não é. Só diz, apenas diz. E que tanto tomam banho, tomam muito banho, né? Que tanto tomam banho, mudam de roupa, passam creme. Então, aqui, ó, que tanto tomam banho, eu tenho um advérbio de intensidade. Só diz, apenas diz. Advérbio de restrição, também é comum falar limitação. Deitada num sofá é uma locução, porque tem mais de uma palavra. Adverbial de lugar. Flávia, é a mesma coisa de adjunto adverbial? Adjunto adverbial é verdade, só que é uma nomenclatura da análise o quê? Sintática. Igual adjunto adnominal, é verdade, mas é uma nomenclatura da análise sintática. Vestem solene, como se fosse vestem solenemente. Isso aqui é um advérbio de modo. E esse daqui, ó, estudantes da USP, não é advérbio de nada, porque se trata de uma locução adjetiva, está modificando o substantivo, portanto, não modifica o verbo. Então, com isso, você encerrou a sua listinha de classes gramaticais. Agora você está em exercícios de fixação. Crase. Bom, importante para fazer exercício de crase, gente, é sempre justificar bastante. Então, quando a gente faz exercício de crase, nosso objetivo é justificar o uso ou o não uso do acento grave. Então, a gente está em exercício de fixação, crase.
Bom, a frase está corretamente construída em: não assisto a filmes de guerra. Há filmes. 2 motivos para não usar. Palavra masculina e ainda está no plural. Nada disso aceita crase. Então tá errada, né? A pintura foi executada a óleo. Óleo, palavra como, gente? Masculina. Não aceita crase. Então, a óleo sem crase. Não vou a festas. Então, quando eu falo não vou a festas, aí eu tenho um a singular. Antes de palavra, o quê? Plural. Então, a está adequadamente usado. Não vou a festas, a singular, seguido de palavra plural. Essa tá certa. Letra D. A roupa transpira a suor e a vinho. 2 palavras o quê? Masculinas. Então, tem masculina aqui, masculina aqui. Em nenhuma das 2 situações eu posso usar crase, porque não se usa crase ante palavras o quê? Masculinas. Passeamos a pé, não posso, porque não se usa crase ante palavra masculina. De modo que a nossa resposta seja a letra C. Mas só para eu pensar, então, para facilitar, eu vou pensar nos meus casos o quê? Proibidos. Então, eu não posso usar a crase antes de masculinos em geral, antes de verbo, entre palavras repetidas. Nesse caso aqui tem que ser expressão, né? Adverbial. Então, não posso usar antes de artigo que indefinido, antes de numeral, exceto que horas. Que aí eu já estou sabendo aqui, revisando basicamente onde é que eu não posso usar. Depois de preposição, exceto até, que até é caso que facultativo. Antes de nome próprio completo, com sobrenome, né? Antes de palavra plural, se o a estiver o quê? Singular. Então, você está revisando aqui, né? Então, não posso usar antes de palavra plural se o a estiver no singular. Em objeto direto, em sujeito, também não posso usar. Antes de pronome de tratamento, antes de pronome pessoal, antes de pronome demonstrativo, não iniciado pela letra A. Também não posso colocar a crase antes de pronomes demonstrativos não iniciados pela letra A. Então, eu estou aqui, ó, crase, pensando nos casos o quê? Proibidos, tá? Continuei pensando antes de pronome pessoal, antes de pronome demonstrativo, não iniciado pela letra o quê? A. Não posso usar crase em nada disso. Antes de pronome indefinido, antes de dona, mais nome próprio, antes de topônimo neutro. Topônimo é nome de lugar, né? Então, antes de topônimo neutro, eu falo assim, vou a
Belo Horizonte. Aí eu volto de Belo Horizonte. Vou a Belo Horizonte, eu volto de Belo Horizonte. É neutro, né? Quem vai a e volta da, coloca crase no A. Quem vai a e volta de, crase para quê? Para se ferrar, né? Então, antes de topônimo neutro, não posso usar crase. Antes de casa, terra e distância, sem especificador. Se tiver sem especificador, não posso usar crase. Então, antes de casa, terra e distância, sem especificador. Bom, se eu pensar em todos esses casos proibidos, já fica muito mais fácil agora de eu corrigir a nossa lista de exercício, porque tudo está girando em torno dos casos, o quê? Proibidos e, de algum caso, excepcionalmente facultativo. Aí vai ficar muito mais fácil de você acompanhar, tá? Então, estou aqui na questão 2. Garanto a você, pronome de o quê? Tratamento. Então, garanto a você que compete a ela, pronome pessoal. Pelo menos, a meu ver, meu é masculino. E ainda tem um verbo aqui. Então, se é masculino, não tem jeito. Pronome de tratamento, pronome pessoal e masculino. Nesse caso, a 2 tem como resposta letra A. E a gente justificou tudo, tá vendo? 3. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Ficaram frente a frente. Por que que não pode? Palavras o quê, gente? Repetidas. Então, aqui eu tenho palavras repetidas, é uma expressão idiomática. A se olharem. Ó, eu tenho aqui um pronome pessoal e ainda tem o verbo. A chance de eu usar a crase aqui é 0, né? Menos 1. Pensando no que dizer uma a outra. Você tem uma regrinha lá que fala assim, mesma outra própria, senhora e senhorita admitem crase. Pensando no que dizer um ao outro. Só para você entender por que que aparece essa crase aqui. Então, sem e com, você tem o MOPS. O que é esse MOPS? São pronomes que aceitam crase. Mesma outra própria, senhora e senhorita, aceitam crase dependendo do termo regente. Claro que não é vai ter crase. Crase, ela depende de mais de um fator, que você tem que olhar o termo que regente. Então, eu tenho uma regrinha que fala assim, mesma outra, que é o que apareceu aí, própria, senhora e senhorita admitem crase dependendo do termo regente. Então, por isso que eu falo que é o MOPS, né? Mesma outra própria, senhora e senhorita admitem crase dependendo do termo regente. Basta você substituir por um masculino nesse caso. Então, pensando no que dizer um ao outro. E aí a crase procede. Então, é importante fazer exercício de crase é justificar 1 milhão de vezes. Aí, estou na questão 4. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas na frase abaixo. Agradeço a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria, pronome de tratamento, não tem crase. Então, não se usa crase antes de pronomes de tratamento. A oportunidade, objeto direto, porque quem agradece, agradece algo. Então, agradeço a Vossa Senhoria a oportunidade para manifestar minha opinião a respeito. A oportunidade, objeto que? Direto. Então, não pode ter crase, porque não se usa crase em objeto direto. Manifestar minha opinião a respeito, palavra o quê? Masculina.
Então, OD, pronome de tratamento, palavra masculina. Minha resposta vai ser uma que contiver 3 As sem acento grave. O acento que marca a ocorrência de crase é o acento grave. Então, 4, letra C. 5. Sentou a máquina. Essa daqui tem, por uma regra que a gente fala que é tradição linguística. Sentou a máquina é uma expressão circunstancial que feminina. As expressões circunstanciais femininas, elas têm crase, independentemente do termo regente. Basta que o seu núcleo seja feminino. Então, é uma expressão circunstancial feminina. Pôs-se a reescrever. Reescrever, verbo. Não se usa crase em antiverbo. Uma a uma. Claro que não vai ter crase. Primeiro que é numeral. E segundo que está entre palavras o quê? Repetidas. Então, pensando no que dizer uma a uma, a reescrever e a máquina, de modo que a 5 tenha como resposta a letra C de continuarei estudando. Aí agora você está na questão 6. Em qual frase está correto o acento indicador de crase? O material foi entregue à aluna. Então, o que é entregue a. Então, entregue à aluna. Foi entregue, por exemplo, ao quê? Aluno. Então, deve ser essa, mas confere o resto. Chegamos a Ouro Preto. Então, vamos voltar. Voltamos de Ouro Preto. Então, se a gente voltou de Ouro Preto, a gente constatou que isso é um topônimo neutro. E esse topônimo neutro está sem especificador. Se ele tivesse especificado, ele virava feminino, né? Então, a justificativa aqui é um topônimo neutro sem especificador. Que se ele fosse neutro e viesse especificado, aí haveria crase, admitiria crase. Você falar assim, chegamos a Ouro Preto das caloradas maravilhosas, porque lá é uma cidade universitária cheia de caloradas, né? Então, chegamos a Ouro Preto das caloradas. Das caloradas, especificou Ouro Preto, seria uma palavra feminina. E aí, admitiria crase. Massa, né? O povo adora, uma pegação geral. Eu já fui a Ouro Preto, não fui para visitar as igrejas, os museus, não fui para pegação, não, tá? Então, tem lá assim, ó, fomos a Sabará. Mesma coisa, eu vou a Sabará, eu volto de o quê? Sabará. Voltamos de Sabará. Sabará, cidade dos motéis aqui em Belo Horizonte. Então, isso aqui tá quase pornográfico, né? Ouro Preto, uma cidade universitária, e Sabará também. De quê? Tem... não sei. Se tem trem de escalar, não. Eu sei que lá tem um monte de motel. Na saída para Sabará, lá tem um monte de motel. Então, fomos a Sabará, voltamos de Sabará. Nunca voltei a essa cidade. Então, a mesma justificativa. Topônimo neutro sem especificador, tá? Nunca voltarei a essa cidade. Pronome demonstrativo não iniciado por a. Então, posso pôr crase, gente? Claro que não, né? Letra E. Aproveito o ensejo para reiterar a vossa excelência os protege minha estima e consideração. A vossa excelência, isto é um pronome de tratamento. Logo, a crase é proibida. Então, a vossa excelência, sem crase, sem crase, sem crase, sem crase. A única em que a crase é permitida, letra A, de amanhã vou estudar português. 7. Marque a única frase correta quanto ao uso do acento grave. À noite, feriram um estrangeiro à bala. Esse à noite também é uma expressão circunstancial feminina
E esse abala, que é o modo como feriram, expressão circunstancial feminina. Então, nesses dois casos, corre crase por tradição, à noite e abala. Está correto o uso da crase aqui. Na letra B de bola, não gosto de comprar a prazo. Prazo, palavra o quê, gente? Masculina, não pode ter crase. Pus-me a andar, andar não tem mesmo, porque é verbo, só que pus-me a andar à toa, com crase, que é uma expressão circunstancial feminina. A letra D ela é uma sacanagem, porque às vezes o menino olha para a carioca e fala assim, a carioca tem, mas a menina também, ó. Pedimos a menina que trouxesse, isso é o OD, pede algo a alguém, o verbo é VTDI. Então, pedimos à menina que trouxesse uma feijoada à carioca. A carioca é uma expressão circunstancial feminina. Só que a letra D estava errada porque faltava crase aqui, ó. Pedimos à menina. Aqui também estava errado porque faltava crase aqui. E depois eu tenho assim, ó. Esta bicicleta é semelhante à que comprei. Semelhante à que comprei. Tem uma regrinha que fala assim, ó. Usa-se crase antes de que e de se subentender a palavra feminina, que está subentendendo. É semelhante à bicicleta que comprei. Então, tem uma regra que fala, usa-se crase antes de que e de. Então, a mesma regra do que e do de se subentender palavra feminina. Esta bicicleta é semelhante à que comprei. A bicicleta que comprei. Beleza? Então, nesse caso aí, semelhante é semelhante a crase. Bom, estava perguntando qual era a certa. Aqui era proibido, aqui estava faltando, aqui estava faltando e aqui estava faltando. 8. Tenho lá assim, ó. Preencha as lacunas com as e marque a opção que contém a ordem correta. Fui à praia. Quem vai, vai a. A praia aqui com crase, né? Quem vai, vai a. E logo começou a chover. Chover é verbo. Não se usa crase antes de verbo. Gosto de apreciar. Quem aprecia, aprecia algo. As praças. Então, isso aqui é um objeto que direto. Tivemos que assistir. Assistir é VTI, pede a comemoração. Então, tivemos que assistir a comemoração. É igual aqui, ó. Quem vai, vai a. Verbo ir, né? Vai a, mais o a da palavra praia. Aí depois, contarei uma história a você. Você, pronome de tratamento. Não posso usar crase antes de pronome de tratamento. Fui a Roma. Eu vou a Roma. Eu volto de Roma. Então, eu estou entendendo por que não tem crase. É um topônimo neutro sem especificador. Então, topônimo neutro sem especificador, não se usa crase. Fui a Roma, voltei de Roma. Fui à Bahia, vamos voltar da Bahia. Voltei da Bahia. Bahia, terra da alegria, água quente, tudo de bom. Então, vou à Bahia e volto o quê? Da Bahia. Fora os morenos lindos, bonitos, sensual, tudo grandão, tudo de bom. Então, vou à Bahia e volto da Bahia. Beleza? Esse daqui é um topônimo feminino. Se é um topônimo feminino, admite o quê, gente? Crase.
Então, vou a Roma, eu volto de Roma, vou à Bahia, eu volto da Bahia. Topônimos com comportamento diferentes, um é sem e o outro é com crase. Então, aqui tem hipocrase. Ela não se dirige a pessoas, eu vi lá que estava singular, né? A pessoas. Aqui eu tenho a singular mais palavra como plural. Frente a frente, sem crase, porque expressão com palavras repetidas. Então, aqui você tinha 50 mil casos para analisar, e é bom que você treinou muito, né? Bom, vendo todos os casos, eu sei que a resposta que corresponde a eles é a C. Então, a resposta ali tem que ser a letra C de continuarei estudando. Aí, passou a 8, 9. Tenho lá assim, ó, marque a única opção em que não pode haver o acento indicativo de crase. Então, tem lá assim, ó, os marinheiros chegaram à terra. Essa terra, no sentido de chão firme, está sem especificador. Então, como ela está sem especificador, deve ser usada sem o quê? Crase. Então, aqui não é para ter crase. Letra B, olha o que eu tenho. Vou à terra dos meus avós. Terra dos meus avós. A terra dos meus avós, a terra está especificada. Como eu tenho especificador, nesse caso é com crase ou sem crase? Com crase. Então, aqui eu tenho terra mais especificador, vai ser com crase. Beleza? Letra C. Dedicou-se à sua carreira. A sua carreira é facultativo. A crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino no singular. Então, tanto faz. Então, a crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino no que? Singular. Então, crase facultativa antes de pronome possessivo feminino no singular. Bom, continuei pensando, letra D, da 9, já voltaram à casa paterna. Aqui a casa está especificada, então se eu tenho casa mais especificador, vai ser com crase. Termo regente pede A, né? Quem volta, volta A. Então, aqui com crase, aqui com crase, aqui tanto faz. E letra E. Escrevi ontem uma carta a Elizabeth. Antes de nome próprio, sobrenome também é caso que facultativo. Então, pode ser assim ou assim. Então, antes de nome próprio, feminino, sem sobrenome, a crase é facultativa. Então, a importância de o aluno justificar os casos é porque essa é a maneira que você tem de memorizá-los. Questão 9, letra A, de amanhã vou estudar português, porque crase é um conteúdo super cobrado na prova. Continuei pensando, 10ª e última questão desse bloco.
Em que alternativa a crase é facultativa? Aí você pensou nos 3 casos facultativos. Crase facultativa. Antes de pronome possessivo, feminino, singular, que não subentenda a palavra. Depois de até. E aqui, ó, antes de nome próprio. Antes de nome próprio feminino, sem sobrenome. Se você já pensou nisso, sua questão você tem 99,99% de chances de acertar. Letra A. Chegando à casa, ela desmaiou. Proibida. Por que é proibida? Casa sem especificador. Então, aqui é caso proibido. Chegou até a montanha. Opa, achei, né? Então, chegou até a montanha, pode ser com ou sem crase. Depois de até, a crase é facultativa. Letra C. Dirija-se àquela sala. Obrigatório. Dirija-se àquela sala. Quem se dirige a, mais o a do aquela. É um pronome demonstrativo iniciado pela letra A. Como o termo regente pediu crase, tem que ter. Quando você voltará à Argentina, vou à Argentina, volto da Argentina. Então, é um topônimo feminino, admite crase. Então, eu vou à Argentina, eu volto da Argentina. Só para você lembrar o raciocínio que você fez lá na prova. E a letra E, a crise de hoje é semelhante a de, aqui ó, antes de, a de anos anteriores. Deixa eu revisar essa regra com vocês. Semelhante à crise de anos anteriores. Você teve um exercício que apareceu que, e você teve agora um exercício que apareceu de. E a gente até falou a regra, mas eu não escrevi, então eu escrevo aqui para você relembrar. Então, tem uma regrinha e você vê que você faz um listinho com 10 e aparece tudo quanto é caso de crase que você possa o quê? Imaginar. Então, só revisando a regra dessa letra é assim, ó. Usa-se crase antes de que e de. Se o a tiver valor de aquela ou subentender palavra feminina. Então, usa-se crase antes de que e de se o a tiver valor de aquela ou subentender palavra feminina. Referiu-se a que estava de branco. Referiu-se a que estava de branco, aquela que estava o quê? De branco. Então, esse a aqui tem valor de aquela que estava de branco. Sua atitude foi igual à de outras pessoas. Com crase, ó. Foi igual à atitude de outras pessoas. O que é igual a, mas esse a subentendendo a palavra atitude. Então, usa-se crase antes de que e de, sempre que o a tiver valor de aquela ou subentender palavra feminina. Então, deu para a gente revisar muita coisa com essas 10 questões de crase, tá vendo? Dá para revisar o conteúdo todinho, tá? Então, beleza.